Bem-vindos, queridos leitores, a uma jornada pelos caminhos áridos e esperançosos do século XIII. Preparem-se para conhecer Isabel de Andújar, uma mulher que transformou o abandono mais cruel em sua maior vitória. Entre as areias escaldantes do deserto de Samaria e os jardins perfumados de um palácio real, descobriremos que o verdadeiro poder não está nas coroas que herdamos, mas nas escolhas que fazemos quando tudo parece perdido. Hoje atravessaremos séculos para testemunhar uma história de superação que ainda ecoa em nossos corações modernos. De onde você está assistindo? Seja do Brasil, Portugal, ou qualquer canto do mundo onde o português ressoa esta história, universal de força feminina certamente tocará sua alma. Se esta narrativa despertar em você a mesma emoção que sinto ao contá-la, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, mais pessoas poderão conhecer estas histórias, que nos ensinam sobre nossa própria força interior. Ano de 1287 d.C., Reino de Samaria, uma terra onde o sol dourado beija as cúpulas de mármore e os jardins sussurram segredos antigos ao vento. O sol de Samaria não conhecia piedade naquela manhã de primavera. Suas garras douradas se estendiam pelo deserto infinito, criando ondas de calor que dançavam como fantasmas sobre as dunas. Ali onde apenas os escorpiões ousavam caminhar, Isabel de Andújar jazia com as mãos atadas por cordas que já haviam deixado marcas sangrentas em seus pulsos delicados. Não havia lágrimas em seus olhos verdes, talvez porque não restassem, ou talvez porque sua dignidade fosse maior que o desespero. O vestido de seda azul celeste, outrora símbolo de sua nobreza, agora estava dilacerado pelos espinhos do deserto, mas ela permanecia ereta, mesmo caída. Sua respiração era um sussurro, ritmado como uma oração silenciosa que subia aos céus sem palavras. Dom Fernando de Montelano havia partido ao amanhecer, levando consigo não apenas sua escolta, mas também qualquer vestígio de humanidade que pudesse ter restado em seu coração. As pegadas de seus cavalos já se perdiam na imensidão, engolidas pelo vento que carregava consigo grãos de areia e o perfume amargo da artemísia selvagem. Isabel fechou os olhos e permitiu que suas memórias a levassem para longe daquele inferno dourado. Recordou-se dos jardins de Andújar, onde as rosas vermelhas se curvavam ao peso de suas próprias pétalas. Lembrou-se do toque gelado das pedras, do castelo sob seus pés descalços quando criança e do riso cristalino de sua ama de leite, Dona Esperança, que lhe contava histórias de princesas corajosas que salvavam a si mesmas. Mas Fernando não era apenas um homem cruel, era um homem desesperado. A família de Isabel havia perdido suas terras na última guerra, e o casamento arranjado, que um dia parecera vantajoso, agora era apenas um peso morto em seus planos ambiciosos. A filha do Duque de Castellón esperava por ele com um dote que poderia restaurar sua fortuna, mas apenas se ele fosse livre para casar novamente. O vento mudou de direção, trazendo consigo um aroma diferente. Não mais o cheiro seco da morte iminente, mas algo que falava de vida distante. Isabel abriu os olhos e viu no horizonte uma nuvem de poeira que crescia como uma promessa. Não sabia se era salvação ou apenas outro capricho cruel do destino, mas algo em seu coração, aquela chama que nem Fernando conseguirá apagar, sussurrou que a verdadeira história de sua vida estava apenas começando. O som de cascos se aproximava, e com ele o eco de vozes em um idioma que ela não reconhecia, mas que soava como música para seus ouvidos sedentos de esperança. A comitiva que se aproximava movia-se como uma sinfonia no deserto. Os cavalos árabes de pelagem, que variava do negro profundo ao branco pérola, pisavam a areia com uma elegância que contrastava com a rudeza da paisagem. Seus cavaleiros vestiam túnicas de linho que tremulavam ao vento, e as joias em seus turbantes capturavam a luz solar, criando pequenos arco-íris na vastidão dourada. À frente, cavalgava um homem cuja presença comandava respeito sem precisar exigi-lo. Sultão Hakim, de Samaria, possuía olhos cor de âmbar, que pareciam guardar a sabedoria de 1000 tempestades de areia. Sua barba negra, meticulosamente cuidada, emoldurava um rosto que conhecia tanto a dureza da guerra
quanto à suavidade da poesia. Havia algo em sua postura, uma melancolia discreta que se escondia por trás da autoridade, que falava de perdas que nem todo o ouro de seu reino poderia reparar. Quando seus olhos encontraram Isabel, o tempo pareceu suspender sua marcha implacável. Ela estava ali como uma rosa silvestre que teimosamente florescia em terra árida, suas mãos atadas, mas seu olhar desafiando a própria morte. Não havia súplica em seus olhos verdes, apenas uma dignidade que transcendia sua condição desesperadora. O sultão desmontou com um movimento fluido suas botas de couro trabalhado, tocando a areia sem fazer ruído. Aproximou-se devagar, como quem se acerca de um animal ferido. Não por medo, mas por respeito à dor alheia. Quando se ajoelhou ao lado de Isabel, ela pôde sentir o perfume de sândalo e especiarias que emanava de suas vestes, um contraste marcante com o odor áspero do deserto. Com mãos firmes, mas infinitamente cuidadosas, ele cortou as cordas que prendiam seus pulsos. A pele de Isabel estava em carne viva, mas ela não emitiu um som. Seus olhos permaneceram fixos nos dele, como se tentasse decifrar as intenções por trás daquele gesto de bondade inesperada. Água, murmurou o sultão em sua língua, e imediatamente um de seus homens trouxe um odre de couro decorado com fios de prata. A quem ofereceu o líquido precioso aos lábios ressecados de Isabel, segurando sua cabeça com uma delicadeza que contrastava com a força evidente de suas mãos calejadas. Isabel bebeu devagar cada gole, parecendo devolver-lhe um pouco da vida, que o deserto havia tentado roubar. Entre os soldados, sussurros em árabe se espalhavam como o vento entre as dunas. Alguns falavam de como ela parecia uma das lendárias rainhas do deserto. Outras, de como seu olhar lembrava as águas profundas dos oásis escondidos. O sultão estudou o rosto de Isabel por um longo momento, vendo ali não apenas beleza, mas algo mais raro, uma força interior que nem o abandono mais cruel conseguira quebrar. Em seus próprios olhos, uma sombra de reconhecimento passou, como se ele visse nela um reflexo de sua própria dor, a mesma que carregava desde que enterrara sua amada esposa 5 anos antes. Você viverá, disse ele finalmente em castelhano, imperfeito, mas sua voz carregava uma certeza que fez o coração de Isabel bater mais forte. Ninguém morre de abandono em minhas terras. E enquanto ela era cuidadosamente envolvida em mantos de seda e erguida para um dos cavalos, Isabel sentiu que algo fundamental havia mudado no curso de seu destino. 3 dias se passaram, como sonhos fragmentados. Isabel flutuava entre a consciência e o vazio, visitada por visões de jardins impossíveis e vozes suaves que cantavam em idiomas que ela não conhecia, mas que seu coração parecia compreender. Quando finalmente abriu os olhos, não foi o teto de pedra fria de Andujar que encontrou, mas uma abóbada dourada, onde arabescos delicados dançavam à luz de lamparinas de cristal. O aroma que preenchia o ambiente era uma sinfonia de jasmim rosa, e algo mais sutil que ela não conseguia identificar. Suas mãos, agora enfaixadas com sedas perfumadas, repousavam sobre lençóis mais macios que qualquer coisa que conhecera em sua vida anterior. O colchão parecia moldado por nuvens e, por um momento, ela se perguntou se não havia morrido e acordado em algum reino celestial. Finalmente, retorna ao mundo dos vivos, criança. A voz que a recebeu de volta à realidade era rouca e carinhosa, carregada de uma autoridade gentil que vinha da experiência. Isabel virou a cabeça e viu uma mulher de meia-idade cujos olhos escuros brilhavam com inteligência e compaixão. Fátima, como se apresentou, tinha as mãos marcadas pelas ervas que manipulava diariamente, e seus cabelos grisalhos estavam parcialmente cobertos por um véu de seda azul escuro. Onde estou? A voz de Isabel saiu como um sussurro ainda frágil dos dias no deserto. No palácio de Sua Alteza, o Sultão Hakim, respondeu Fátima, aproximando-se com uma tigela de cerâmica decorada com motivos florais. E antes que pergunte como chegou aqui, saiba que o destino às vezes escreve histórias mais estranhas que os sonhos dos poetas. A curandeira real, pois era assim que todos a conheciam, possuía uma sabedoria que transcendia seus conhecimentos médicos.
Havia algo maternal em sua presença que fez Isabel sentir-se protegida pela primeira vez em meses, enquanto Fátima examinava seus ferimentos e aplicava ungüentos que cheiravam a lavanda e mel. Ela contava histórias do palácio e de seus habitantes. O sultão, dizia ela, suas mãos hábeis trabalhando, perdeu sua esposa há 5 anos. A sultana Yasmin era como você, uma alma que brilhava mais forte quanto mais o mundo tentava apagar sua luz. Havia uma tristeza profunda na voz de Fátima quando falava da antiga sultana. Ela morreu de febre junto com a criança que carregava. Desde então, Sua Alteza fechou o coração como um jardim no inverno. No 3º dia de sua recuperação, Isabel conheceu a princesa Amira. A jovem de 17 anos irrompia pela porta como um vento primaveril, trazendo consigo o som de risadas e o perfume de rosas. Tinha os olhos do pai, aquele âmbar profundo que parecia guardar segredos antigos, mas seu espírito era pura luz não turvada, ainda pelas desilusões da vida adulta. É verdade que você foi abandonada no deserto? Perguntou Amira, sem preâmbulos, sentando-se na borda da cama, com a familiaridade de quem nunca conheceu a rejeição. Fátima me disse que você permaneceu digna mesmo quando a morte a procurava. Quero conhecer alguém assim corajosa. Isabel sorriu. O primeiro. Sorriso verdadeiro em meses. Havia algo na sinceridade impetuosa da princesa que despertava nela um instinto protetor que não sabia possuir. E quando o sultão apareceu na porta do aposento, seus olhos se detiveram não apenas em Isabel, mas na forma como ela olhava para sua filha com uma ternura que não fingia. Você está melhor, disse ele simplesmente, mas suas palavras carregavam um alívio que não conseguia esconder completamente. O outono chegou a Samaria, trazendo consigo ventos que sussurravam segredos e uma delegação inesperada dos reinos do norte. Isabel havia se recuperado completamente e encontrado um lugar peculiar na vida do palácio. Não era nem serviçal nem nobre, mas algo indefinido que todos respeitavam pela força silenciosa que emanava. Quando os arautos anunciaram a chegada de Dom Fernando de Montellano, à frente de uma embaixada diplomática de Andújar, o sangue de Isabel gelou em suas veias. Ela estava nos jardins internos do palácio, ensinando a princesa Amira a bordar flores em um tecido de linho, quando ouviu o nome que a atormentava nas noites mais escuras. Conhece esse homem? Perguntou Amira, notando como os dedos de Isabel tremiam sobre o bordado. Era meu marido, respondeu Isabel, sua voz mal passando de um sussurro, aquele que me deixou para morrer. A princesa, em seu coração jovem e impetuoso, imediatamente se inflamou de indignação. Pai precisa saber. Disso esse homem não pode simplesmente aparecer aqui depois do que fez. Mas Isabel segurou sua mão com firmeza. Não, Amira. Deixe-me enfrentar isso à minha maneira. Aprendi no deserto que a verdade tem sua própria força. Ela não precisa de gritos para ser ouvida. No grande salão de audiências, Dom Fernando representava seu papel com a maestria de um ator consumado. Vestido em suas melhores roupas bordadas a ouro, ele falava com voz melancólica sobre a tragédia que o afligia sua esposa amada. Isabel de Andújar havia desaparecido durante um ataque de bandidos em uma estrada isolada. Ele havia procurado por ela incansavelmente, seguindo cada pista, até chegarem às terras do sultão. Meu coração não encontra paz, declarava Fernando, levando a mão ao peito em gesto teatral. Ela era a luz de minha vida, e sem ela, existo apenas como sombra. O sultão Hakim observava em silêncio seus olhos âmbar, estudando cada gesto, cada inflexão na voz do visitante. Havia algo em Fernando que lhe despertava uma desconfiança instintiva. Talvez fosse a forma como seus olhos não conseguiam sustentar um olhar direto, ou como suas mãos se moviam inquietas quando falava de amor. Foi então que as portas do salão se abriram e Isabel entrou com a serenidade de uma rainha. Ela havia escolhido um vestido simples de seda verde-água sem joias, apenas um véu transparente, cobrindo parcialmente seus cabelos castanhos. Sua beleza não estava nos ornamentos, mas na dignidade que carregava como uma aura. O silêncio que se abateu sobre o salão foi absoluto.
Fernando empalideceu, como se tivesse visto um fantasma, e suas mãos tremeram visivelmente. Isabel, murmurou a voz falhando. Dom Fernando, ela respondeu com uma cortesia glacial, fazendo uma reverência mínima. Que surpresa encontrá-lo aqui falando de amor e busca incansável. O jogo de palavras que se seguiu foi uma dança mortal de acusações veladas e negações desesperadas. Fernando tentou abraçá-la, fingir alegria pelo reencontro, mas Isabel manteve-se imóvel, como uma estátua de mármore. É interessante, disse ela, sua voz clara, ecoando pelas paredes decoradas. Como meu querido esposo me procurava tão incansavelmente. Principalmente considerando que foi ele mesmo quem me deixou no deserto, com as mãos atadas sem água ou esperança. As palavras caíram como pedras em um lago silencioso. Fernando balbuciou. Negações, acusou-a de delírios causados pelo trauma. Mas seus olhos traíam o desespero de um homem descoberto. O sultão se levantou lentamente de seu trono, e quando falou, sua voz carregava o peso da autoridade absoluta. Lady Isabel permanecerá sob minha proteção, enquanto essa questão não for esclarecida. E vocês, embaixadores de Andujar, serão meus hóspedes até que a verdade venha à luz. Mas nem todos no palácio eram leais apenas ao sultão. Nas sombras das colunas, Lord Ahmad observava a cena com olhos calculistas, já tramando como poderia usar aquela situação para seus próprios propósitos sombrios. A lua crescente brilhava como uma lâmina curvada no céu noturno, quando a traição, finalmente, mostrou sua face verdadeira. Lord Ahmad, um homem cuja ambição sempre superara sua lealdade, havia tecido uma teia de conspirações que se estendia muito além dos muros do palácio. Suas conversas secretas com Fernando não eram apenas sobre Isabel, eram sobre poder, território e a possibilidade de usar a princesa Amira como moeda de troca em um jogo político muito maior. A caçada real havia sido planejada para 3 dias no desfiladeiro de Kadar, uma região onde as rochas vermelhas se erguiam como torres naturais e os oásis escondidos ofereciam refúgio dos ventos do deserto. Isabel havia insistido em acompanhar a princesa, movimento que Ahmad interpretou como uma oportunidade dourada para eliminar 2 problemas de uma só vez. Você não precisa ir, havia sussurrado o sultão para Isabel na manhã da partida, seus dedos tocando levemente os dela ao entregarem-lhe as rédeas do cavalo. Era um gesto íntimo, quase imperceptível, mas que não passou despercebido pelos olhos atentos da corte. O deserto pode ser perigoso mesmo para quem já o enfrentou. Isabel sorriu, e naquele sorriso havia ecos da mulher que fora e promessas da que estava se tornando. O deserto me ensinou que a verdadeira segurança não vem de evitar perigos, mas de enfrentá-los com coragem. Além disso, acrescentou olhando para Amira, que preparava ansiosamente seu próprio cavalo, alguém precisa garantir que nossa princesa não decida domar um leão apenas para provar que pode. A comitiva de caça partiu ao amanhecer, quando as primeiras luzes pintavam o céu de rosa e dourado. Os falcões dançavam em círculos preguiçosos acima de suas cabeças, e o som dos cascos ecoava ritmicamente contra as pedras do caminho. Isabel cavalgava ao lado de Amira, as duas conversando sobre tudo e nada. A forma como as sombras mudavam de cor conforme o sol subia os versos que a princesa estava memorizando de um poeta persa, os bordados que ainda precisavam terminar. Foi quando se separaram do grupo principal, para explorar uma formação rochosa particularmente interessante que a emboscada se revelou. Os homens surgiram das pedras como se fossem parte delas, rostos cobertos, armas reluzindo ao sol. Mas havia algo familiar em seus movimentos, na forma como se organizavam. Eram soldados treinados, não bandidos oportunistas. "Princesa!" gritou Isabel, jogando-se à frente de Amira, quando uma corda foi lançada em direção à jovem. O laço que deveria ter capturado a filha do sultão envolveu-se em torno do braço de Isabel, arrancando-a do cavalo com força suficiente para deixá-la tonta. Amira, porém, havia herdado mais que a beleza de sua mãe. Com um grito que ecoou pelas rochas, ela cravou os calcanhares nos flancos de seu cavalo e disparou em direção a uma passagem estreita entre as pedras, forçando Isabel a segui-la.
As flechas sibilavam ao redor delas como vespas furiosas, mas as 2 mulheres conheciam o terreno. Haviam cavalgado por essas trilhas inúmeras vezes com o sultão. "Por aqui!" gritou Amira, guiando sua montaria através de um caminho que mal parecia existir entre as rochas. "Conheço um lugar onde podemos nos esconder." Mas enquanto fugiam, Isabel ouviu algo que gelou seu sangue, ordens gritadas em castelhano. Fernando estava ali em algum lugar entre os atacantes, dirigindo pessoalmente a tentativa de sequestro. E se Fernando estava ali, significava que Ahmad havia preparado uma traição muito mais elaborada do que qualquer um imaginara. O lugar para onde Amira as conduziu era uma caverna natural escondida atrás de uma cortina de era e pedras soltas. Ali dentro, enquanto seus perseguidores passavam gritando do lado de fora, as 2 mulheres se olharam nos olhos e compreenderam a magnitude do que enfrentavam. "Eles não queriam apenas você", sussurrou Amira, finalmente entendendo. "Eles queriam usar-me contra meu pai." Isabel assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela havia trazido aquela violência para a vida da família que a acolhera. E agora era sua obrigação proteger a menina que se tornara como uma irmã mais nova. "Temos que chegar ao posto de vigilância", disse ela, estudando mentalmente o mapa da região. "Lá encontraremos soldados leais, mas teremos que esperar escurecer." E assim permaneceram, até que as estrelas começaram a pontilhar o céu. 2 mulheres unidas por uma amizade que transcendia diferenças de nascimento e cultura, preparando-se para uma fuga que definiria não apenas suas vidas, mas o futuro de um reino inteiro. A escuridão do deserto possuía sua própria magia, um silêncio profundo quebrado apenas pelo sussurro do vento entre as rochas e o chamado distante de uma coruja. Isabel e Amira saíram de seu esconderijo como 2 sombras movendo-se com a cautela de felinos caçadores. A lua, agora em quarto crescente, oferecia luz suficiente para guiar seus passos, mas não o bastante para denunciá-las aos olhos que poderiam estar observando. Isabel havia rasgado a barra de sua túnica para envolver os cascos dos cavalos, abafando o som que poderia trair sua presença. Era um truque que havia aprendido com um dos soldados do sultão durante uma conversa casual nos jardins do palácio. E agora aquele conhecimento aparentemente insignificante poderia salvar suas vidas. "Você tem medo?", sussurrou Amira enquanto se preparavam para deixar a proteção das rochas. Isabel parou por um momento, considerando a pergunta com a seriedade que merecia. "Tenho", admitiu finalmente, "mas aprendi que o medo pode ser um conselheiro, sábio desde que não se torne nosso senhor." Começaram a cavalgar em direção ao posto de vigilância, mais próximo, seguindo trilhas que apenas os habitantes locais conheciam. O terreno era traiçoeiro. Rochas soltas que podiam causar uma queda fatal, buracos escondidos na areia, ravinas que se abriam subitamente como feridas na terra. Mas Amira navegava por eles com a confiança de quem havia crescido explorando cada centímetro daquelas terras. Durante a primeira hora, ouviram gritos distantes e o som de cascos ecoando entre as formações rochosas. Seus perseguidores ainda os procuravam, mas aparentemente haviam perdido o rastro. Isabel permitiu-se um momento de esperança. Talvez conseguissem escapar sem confronto, talvez pudessem simplesmente desaparecer na vastidão do deserto até encontrarem ajuda. Foi então que viram as tochas. Pontinhos de luz laranja dançavam na escuridão atrás delas, multiplicando-se como estrelas malignas. Ahmad havia organizado a busca com eficiência militar, dividindo seus homens em grupos que varriam metodicamente cada trilha, cada ravina, cada esconderijo possível. "Eles são muitos", murmurou Amira, a voz tensa pela primeira vez desde que começara a fuga. Isabel estudou o padrão das luzes, contando mentalmente os grupos de busca. "Mas conhecem menos o terreno que você. Há algum caminho que eles não... Conheceriam algo que só você e seu pai sabem." Os olhos de Amira brilharam com súbita compreensão. "A passagem do vento fantasma é uma trilha que mamãe descobriu quando era jovem. Pai me mostrou apenas uma vez quando eu tinha 13 anos. É perigosa durante o dia por causa das pedras soltas, mas à noite as pedras estarão frias e firmes", completou Isabel, entendendo imediatamente.
leve-me até lá. A passagem do vento fantasma era exatamente o que o nome sugeria. Uma fenda estreita entre duas paredes de rocha que criavam um túnel natural. Quando o vento passava por ela, produzia sons que lembravam gemidos sobrenaturais, razão pela qual a maioria das pessoas evitava o local. Mas para duas mulheres fugindo de uma traição mortal, aqueles sons espectrais eram música celestial. Atravessar a passagem na escuridão exigiu toda a confiança que tinham uma na outra. Isabel seguiu a mira passo a passo, sua mão tocando levemente o ombro da princesa, permitindo que sua companheira mais jovem guiasse ambas através do labirinto de pedra. O vento verdadeiramente gemia ao redor delas, criando uma sinfonia assombrada, que mascarava completamente o som de sua passagem. Quando emergiram do outro lado, o posto de vigilância era visível na distância. Uma torre de pedra construída em uma elevação natural, com luz emanando de suas janelas como um farol de esperança. E mais importante, havia soldados montando guarda-soldados, que usavam as cores do sultão, e que olharam em sua direção com reconhecimento e alívio. "Princesa Amira!" gritou o capitão da guarda ao reconhecê-las. "Graças a Alá estão seguras. Recebemos sinais de fumaça do desfiladeiro. Temíamos o pior." Mas mesmo enquanto relatavam sua aventura aos soldados leais, Isabel não conseguia afastar uma sensação persistente de que a verdadeira aprovação ainda estava por vir. Fernando e Ahmad não eram homens que desistiam facilmente, e algo na forma como a emboscada havia sido organizada sugeria que tinham um plano muito mais amplo em ação. Era apenas uma questão de tempo até descobrirem qual era. O amanhecer trouxe notícias que confirmaram os piores temores de Isabel. Os mensageiros chegaram ao posto de vigilância com cavalos espumando e rostos carregados de urgência. Fernando e Ahmad haviam fugido do acampamento principal durante a noite, mas não antes de eliminar 3 guardas e roubar mapas detalhados da região. Pior ainda, haviam sequestrado 2 jovens soldados como reféns para garantir passagem segura até a fronteira. O capitão Omar, um homem cuja experiência em combate era evidente nas cicatrizes que marcavam suas mãos, estudava os mapas espalhados sobre uma mesa de madeira tosca. Seus olhos escuros se moviam rapidamente sobre as rotas possíveis, calculando distâncias e tempo de viagem, com a precisão de quem havia passado a vida protegendo aquelas terras. "Eles têm vantagem", murmurou ele mais para si mesmo que para as outras pessoas presentes. "Saíram 3 horas antes do amanhecer, conhecem nossa disposição de forças e escolheram a rota mais direta para as montanhas. Se alcançarem o desfiladeiro de Los Suspiros antes de nós, eles escaparão para sempre", completou Isabel, estudando o mapa por cima do ombro do capitão. "E os reféns morrerão." Amira, que havia permanecido em silêncio desde que as notícias chegaram, finalmente falou: "Eu vou com vocês." "Absolutamente não", responderam Omar e Isabel em uníssono, mas a princesa já estava se levantando, seus olhos brilhando com determinação férrea. "Esses homens atacaram em minhas terras, sequestraram meus súditos e ameaçaram minha família", disse ela com uma autoridade que lembrava muito seu pai. Não ficará dito que a filha do sultão se escondeu enquanto outros lutavam por justiça. Isabel compreendeu que seria inútil argumentar. Havia algo da antiga sultana Yasmin em Amira naquele momento. Uma força de vontade que não se curvaria diante de lógica ou súplicas. Além disso, a princesa conhecia as montanhas melhor que qualquer soldado. "Então vamos juntas", disse Isabel simplesmente, e a forma como disse fez o capitão entender que aquela não era uma negociação. A comitiva de perseguição que partiu 1 hora depois era pequena, mas letal. 15 soldados escolhidos Isabel, Amira e Omar. Cavalgavam cavalos frescos e carregavam apenas o essencial: água, armas e determinação suficiente para cruzar o próprio inferno se necessário. O terreno se tornava mais traiçoeiro a cada quilômetro. As trilhas das planícies deram lugar a caminhos rochosos que serpenteavam pelas encostas, onde um passo em falso poderia significar uma queda de centenas de metros. Mas eram essas mesmas dificuldades que lhes davam esperança. Fernando e Ahmad
enfrentavam os mesmos obstáculos e seus cavalos carregavam peso extra dos reféns. Foi no meio-dia que encontraram o primeiro sinal de que estavam no caminho certo, pegadas frescas na poeira e, mais sinistro, manchas de sangue nas pedras. Um dos reféns estava ferido, possivelmente tentando escapar. Estão apenas 2 horas à nossa frente, avaliou Omar, estudando as marcas com o olho experiente. E um dos cavalos está mancando. Vejam como a pegada esquerda é mais profunda que a direita. Isabel sentiu uma mistura de satisfação e preocupação. Estavam ganhando terreno, mas homens desesperados eram imprevisivelmente perigosos. Fernando havia demonstrado ser capaz de violência extrema quando acuado. E Ahmad era conhecido por sua crueldade casual com subordinados. Quando finalmente avistaram suas presas, o sol já começava a se inclinar para o oeste, pintando as montanhas, de tons dourados e vermelhos. Fernando Ahmad e seus homens haviam parado em uma pequena ravina para descansar os cavalos, acreditando estar a salvo da perseguição. Os 2 reféns estavam amarrados a uma árvore solitária e, mesmo à distância, era possível ver que um deles pendia inconsciente. Omar fez sinais silenciosos para seus homens, posicionando-os estrategicamente ao redor da ravina. O plano era simples: cercar os fugitivos e exigir rendição usando a vantagem do terreno para minimizar riscos aos reféns. Mas Fernando havia sobrevivido a anos de intrigas políticas por ser mais astuto que corajoso. Quando percebeu que estava cercado, sua resposta foi colocar uma adaga no pescoço do refém ferido. "Uma vida pelas nossas", gritou ele, sua voz ecoando pelas paredes rochosas. "Deixem-nos passar ou este jovem morre." Foi nesse momento que Isabel tomou uma decisão que surpreenderia a todos, incluindo ela mesma. Desmontou de seu cavalo e começou a descer a encosta em direção à ravina, as mãos vazias e erguidas em sinal de paz. Fernando, sua voz carregava uma calma que contrastava dramaticamente com a tensão do momento. "Olhe para mim, olhe para o que você se tornou." E enquanto ela caminhava em direção ao homem que uma vez foi seu marido, Isabel sabia que estava apostando não apenas sua própria vida, mas o destino de todos ali presentes em sua capacidade de encontrar algum vestígio de humanidade no coração de um homem que havia escolhido se perder na escuridão. O grande salão de justiça do palácio nunca havia presenciado um julgamento tão carregado de emoção e significado político. As paredes de mármore rosa decoradas com caligrafia árabe, que falava de justiça e misericórdia, pareciam vibrar com a tensão que preenchia o ambiente. Nobres de várias províncias haviam viajado para testemunhar o evento, criando um mar de túnicas coloridas e joias reluzentes que contrastava com a sobriedade do momento. Fernando de Montellano estava de pé no centro do salão, as correntes em seus pulsos tilintando suavemente sempre que se movia. 3 dias em uma cela do palácio haviam deixado marcas visíveis em sua aparência antes imaculada. A barba por fazer os cabelos desalinhados, as roupas amarrotadas. Mas era em seus olhos que a verdadeira mudança era mais evidente, o desespero de um homem que havia apostado tudo e perdido. O sultão Hakim presidia o tribunal do alto de seu trono de madeira, entalhada, mas Isabel podia ver a tensão em sua postura, a forma como seus dedos se fechavam sobre os braços do assento. Este não era apenas um julgamento por crimes contra a lei. Era um confronto entre 2 visões de mundo, 2 formas de entender honra e justiça. Ao lado do sultão, Amira observava tudo com os olhos brilhantes de quem estava aprendendo sobre o peso das decisões que um dia teria que tomar. Isabel, sentada entre as testemunhas, sentia o peso dos olhares curiosos da corte. Alguns sussurravam sobre a mulher misteriosa que havia sobrevivido ao deserto e conquistado o respeito do sultão. Outros especulavam sobre os verdadeiros sentimentos que Hakim nutria por ela. Dom Fernando de Montellano. A voz do sultão ecoou pelo salão formal e implacável. "Você está acusado de tentativa de assassinato, traição contra a hospitalidade que lhe foi oferecida, conspiração contra a Casa Real de Samaria e sequestro. Como responde a essas acusações?" Fernando ergueu o queixo com o que restava de sua arrogância aristocrática. "Nego todas as acusações, Alteza. Sou vítima de mal-entendidos e das fantasias de uma mulher transtornada pelo trauma.
Isabel sempre teve imaginação excessiva. Silêncio. A palavra do sultão cortou o ar como uma lâmina. A corte ouvirá primeiro as evidências, depois suas palavras. Uma por uma, as testemunhas foram chamadas. Os soldados que haviam participado da caçada relataram os ataques coordenados à presença de homens armados, falando castelhano as ordens gritadas por Fernando durante a perseguição. O capitão Omar descreveu como encontraram mapas detalhados do palácio entre os pertences de Ahmad, junto com correspondências que provavam a conspiração. Mas foi quando Isabel foi chamada a testemunhar que o silêncio se tornou absoluto. Ela se levantou com a dignidade de uma rainha vestindo uma túnica simples de seda azul escura que realçava a cor de seus olhos. Quando falou, sua voz era clara e firme, sem traços de ódio ou vingança. Senhores da corte, ela começou. Não venho aqui em busca de vingança pessoal, mas em nome da verdade. Verdade é que Dom Fernando de Montelano me levou ao deserto, não por acidente, mas com intenção deliberada de me eliminar. Verdade é que ele me amarrou as mãos e me deixou sem água, calculando minha morte, para se livrar de um casamento que não mais lhe convinha. Fernando tentou interrompê-la gritando sobre mentiras e calúnias, mas o sultão fez um gesto e os guardas o silenciaram. Isabel continuou contando sobre o abandono, o resgate e a vida que havia construído no palácio. Sua narrativa era desprovida de dramaticidade excessiva, focando em fatos, mas cada palavra carregava o peso da experiência vivida. Mais grave que minha própria história, prosseguiu ela, é o que esses homens tentaram fazer com a princesa Amira. Usá-la como moeda de troca, ameaçar a estabilidade do reino para satisfazer ambições pessoais. Isso transcende qualquer agravo pessoal. É traição contra o povo de Samaria. Quando chegou a vez de Fernando se defender, suas palavras soaram ocas e desesperadas. Tentou argumentar sobre diferenças culturais, mal-entendidos diplomáticos, a palavra de uma mulher contra a de um nobre. Mas cada argumento apenas aprofundava o buraco em que havia se metido. O sultão se levantou para pronunciar o veredicto e o salão mergulhou em expectativa absoluta. Dom Fernando de Montelano, disse Hakim, sua voz carregando o peso de séculos de tradição judicial. Você é considerado culpado de todos os crimes de que foi acusado. Por seus atos contra a Lady Isabel, minha hóspede e protegida, e por sua conspiração contra minha filha e meu reino, você é condenado ao exílio perpétuo nas terras selvagens além das montanhas. Que sua vida restante seja passada contemplando as consequências de suas escolhas. Mas foi a última parte da sentença que trouxe verdadeira satisfação a Isabel. O casamento entre você e Lady Isabel é declarado nulo e sem efeito. Todas as propriedades e títulos que pertenciam à família dela são restaurados. Ela é livre para escolher seu próprio destino. Enquanto Fernando era conduzido para fora do salão, seus gritos de protesto ecoando pelas colunas de mármore, Isabel sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Pela primeira vez desde que se casara, ela era verdadeiramente livre. E quando seus olhos encontraram os do sultão, viu ali uma pergunta silenciosa que fez seu coração acelerar. Os jardins do palácio, à luz do entardecer, eram um poema escrito, em cores e aromas. As rosas de Damasco exalavam sua fragrância doce ao vento da tarde, enquanto as águas da fonte central cantavam uma melodia suave que se misturava ao sussurro das folhas das palmeiras. Isabel caminhava lentamente pelos caminhos de pedra polida, ainda processando os eventos do julgamento e a liberdade recém-conquistada. Havia algo diferente na forma como as pessoas a olhavam agora. Não mais com curiosidade ou pena, mas com um respeito que ela havia conquistado através de sua própria força. Os servos se curvavam levemente quando passava as damas da corte, buscavam sua companhia, e até mesmo os soldados mais experientes pediam sua opinião sobre assuntos que variavam de estratégia à diplomacia. Foi junto ao canteiro de jasmins que o sultão a encontrou. Hakim havia trocado suas vestes formais de tribunal por uma túnica simples de linho branco e havia algo em sua postura, uma vulnerabilidade cuidadosamente controlada, que a fez entender que aquele encontro não era casual.
Lady Isabel, ele disse, e havia uma hesitação em sua voz que ela nunca ouvira antes. Posso acompanhá-la em sua caminhada? Eles andaram em silêncio por alguns minutos, lado a lado, mas sem se tocar, cada um perdido em pensamentos que não ousavam verbalizar. O perfume das flores noturnas começava a se intensificar conforme a luz dourada do sol se transformava em tons de púrpura e rosa no horizonte. Você está livre agora, disse ele finalmente, parando junto a um banco de mármore esculpido com motivos florais. Livre para retornar a Andujar, para reconstruir sua vida, para escolher qualquer caminho que desejar. Isabel sentou-se no banco, alisando as pregas de sua túnica verde-água. Sim, respondeu simplesmente, mas havia uma tristeza sutil em sua voz, que não passou despercebida pelos ouvidos atentos do sultão. E o que caminho escolherá? A pergunta saiu como um sussurro, carregada de uma esperança que ele tentava esconder. Isabel olhou para ele. Realmente olhou, estudando o rosto, que havia se tornado tão familiar, tão querido. Via ali a força que a havia protegido, a justiça que havia garantido sua liberdade. Mas também via a solidão de um homem que havia fechado o coração após a perda da esposa e agora lutava contra o medo de amar novamente. Sultão Hakim. Ela começou, mas ele a interrompeu suavemente. Apenas Hakim, por favor. Aqui neste jardim, somos apenas um homem e uma mulher tentando encontrar coragem para falar verdades que têm permanecido em silêncio. Isabel sorriu e naquele sorriso havia toda a ternura que havia crescido em seu coração durante os meses no palácio. Hakim, repetiu ela, e o nome soou diferente em seus lábios, mais íntimo, mais real. Durante todo este tempo você me ofereceu proteção, justiça, um lar. Mas nunca me ofereceu a única coisa que realmente desejo de você. O coração do sultão a selou. E o que seria? Seu amor, disse ela simplesmente. Não como protetor ou governante, mas como homem. Porque é isso, o que você conquistou. Meu amor completo e livre. Hakim fechou os olhos por um momento, como se as palavras fossem uma oração que havia esperado tanto tempo para ouvir que quase não acreditava nelas. Quando os abriu novamente, havia lágrimas não derramadas brilhando no âmbar de seus olhos. Ah, Isabel! Sua voz estava rouca de emoção. Desde que Yasmin morreu, jurei que nunca mais permitiria que alguém habitasse tão profundamente meu coração. A dor da perda. Eu sei, ela disse levantando-se e aproximando-se dele. Mas o amor não é garantia contra a dor, Hakim. É coragem para enfrentar a possibilidade da dor, porque a alternativa, uma vida sem amor, é uma prisão que construímos para nós mesmos. Ele estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto dela como se temesse que ela fosse uma miragem que desapareceria ao menor contato. Você se casaria comigo, não como Lady Isabel de Andujar, que precisa de proteção, mas como a mulher que escolhe ficar ao meu lado por amor. Sim, respondeu. Ela cobrindo a mão dele com a sua. 1000 vezes sim. E quando se beijaram ali entre os jasmins que perfumavam a noite nascente, foi como se duas almas, que haviam caminhado por caminhos diferentes, finalmente encontrassem o lugar onde sempre deveriam estar. Não foi o beijo da paixão juvenil ou do desespero, mas algo mais profundo. O reconhecimento de duas pessoas que haviam encontrado no outro não apenas amor, mas a possibilidade de ser verdadeiramente elas mesmas. Nas janelas do palácio, Amira observava a cena com um sorriso radiante, sussurrando uma oração de gratidão pela felicidade de seu pai e pela madrasta que havia ganhado. E nos jardins, entre o perfume das flores e o murmúrio das águas, dois corações que haviam conhecido a perda descobriam juntos o que significava escolher o amor, apesar de todos os riscos. O palácio havia se transformado em um formigueiro de atividade nas semanas que se seguiram ao noivado. Tecidos preciosos chegavam diariamente das cidades comerciais mais distantes, sedas da China que mudavam de cor conforme a luz, brocados de Constantinopla, bordados com fios de ouro veludos de Veneza, em tons de violeta e carmesim que pareciam conter a própria essência da realeza. Isabel, porém, encontrava mais prazer nos preparativos simples que nos grandiosos. Passava horas nos jardins com Fatima,
coletando pétalas de rosa para confeccionar os óleos perfumados que usaria na cerimônia. Suas mãos, outrora marcadas pelas cordas do deserto, agora trabalhavam delicadamente com agulha e linha, bordando símbolos de sua terra natal nas mangas de seu vestido de noiva. Uma forma de honrar suas origens enquanto abraçava seu novo futuro. "Está nervosa?", perguntou Amira numa tarde especialmente quente, enquanto observava Isabel costurar pequenas flores de prata no véu de noiva. As duas estavam sentadas na varanda dos aposentos femininos, onde uma brisa suave carregava o aroma dos laranjais. Isabel parou o bordado por um momento, considerando a pergunta com a seriedade que sempre dedicava às questões de Amira. "Não nervosa", respondeu finalmente. "Mas há uma expectativa. Como se toda a minha vida anterior tivesse sido um longo caminho levando a este momento. Papai está impossível", riu Amira, jogando-se dramaticamente sobre as almofadas de seda. "Ontem ele mudou a disposição das mesas do banquete 3 vezes, e hoje de manhã exigiu que os músicos ensaiassem a mesma canção 7 vezes seguidas. Os cozinheiros estão ameaçando rebelião por causa das mudanças constantes no menu." Isabel sorriu, imaginando o sempre composto sultão perdido em detalhes de etiqueta e protocolo. "Ele quer que tudo seja perfeito." "Não", corrigiu Amira, sentando-se e olhando Isabel com uma sabedoria que às vezes surpreendia por vir de alguém tão jovem. "Ele quer que você saiba que é preciosa para ele, que merece toda a beleza e honra que este reino pode oferecer." Fátima, que havia permanecido em silêncio enquanto preparava uma mistura de rena para as mãos de Isabel, finalmente falou. "O sultão está apaixonado pela primeira vez desde Yasmin. É natural que ele queira mostrar ao mundo inteiro a alegria que você trouxe de volta ao seu coração." As palavras da curandeira tocaram Isabel profundamente. Durante todos aqueles meses no palácio, ela havia testemunhado a transformação gradual de Hakim. O homem sombrio e solitário que a resgatara no deserto havia cedido lugar a alguém que sorria mais facilmente, que se interessava novamente pelos detalhes da vida cotidiana, que permitia que sua filha o visse não apenas como sultão, mas como pai. "Há algo que preciso lhe contar", disse Fátima de repente, suas mãos parando no meio da preparação da rena. "Sobre Yasmin." Isabel e Amira se voltaram para ela, percebendo que havia uma solenidade incomum na voz da curandeira. "Antes de morrer", continuou Fátima, "ela me fez prometer algo. Disse que um dia Hakim amaria novamente, e quando isso acontecesse, eu deveria entregar à nova sultana algo que havia guardado para ela." Com movimentos cuidadosos, Fátima abriu um pequeno baú de madeira, entalhada que Isabel não havia notado antes. De dentro dele retirou um colar de uma beleza extraordinária. Pérolas do Mar Vermelho, intercaladas com pequenos diamantes que capturavam a luz como gotas de orvalho congelado. Yasmin dizia que este colar havia pertencido à primeira sultana de Samaria, explicou Fátima, oferecendo a joia a Isabel. Ela queria que fosse passado não apenas por direito de nascimento, mas por direito de amor, que fosse usado apenas por uma mulher que escolhesse amar Hakim, não por sua posição, mas por quem ele realmente é. Isabel tocou as pérolas com reverência, sentindo o peso da história e do amor que carregavam. Não era apenas uma joia, era uma bênção da mulher, que havia vindo antes dela um reconhecimento de que o amor verdadeiro não conhece ciúmes mesmo além da morte. Ela sabia, sussurrou Isabel, compreendendo subitamente. Yasmin sabia que Hakim precisaria aprender a amar novamente para ser verdadeiramente feliz. E você, disse Amira com lágrimas de alegria nos olhos, é exatamente a mulher que ela teria escolhido para ele. Naquela noite, quando Hakim veio visitá-las nos jardins como havia se tornado seu costume, Isabel estava usando o colar de Yasmin. Ele parou ao vê-la, reconhecendo imediatamente a joia, e por um momento as emoções lutaram, visíveis em seu rosto. Ela queria que eu o usasse, explicou Isabel suavemente, aproximando-se dele. Como um símbolo de que o amor não termina com a morte, mas se transforma em bênção para os que ficam. Hakim tocou delicadamente o colar, depois os dedos dele encontraram o rosto de Isabel.
Ela teria amado você, disse ele a voz embargada, como eu a amo. E naquele momento, Isabel soube que estava não apenas ganhando um marido e um reino, mas se tornando parte de uma história de amor que transcendia tempo e morte, conectando passado, presente e futuro em uma tapeçaria de afeição e continuidade. A grande mesquita de Samaria resplandecia como uma joia sob o sol matinal da primavera. Seus minaretes se erguiam como dedos apontando para o céu, e as cúpulas douradas refletiam a luz de forma quase sobrenatural. O ar estava impregnado com o perfume de 1000 rosas espalhadas pelos jardins circundantes, criando uma atmosfera que parecia suspensa entre o terreno e o divino. Isabel despertou antes do amanhecer no dia de seu casamento, não por ansiedade, mas por uma sensação de completude que a preenchia desde o centro de seu ser. O quarto estava banhado pela luz suave de lamparinas perfumadas, e ela podia ouvir vindos dos jardins os primeiros cantos dos pássaros, saudando o novo dia. Fátima chegou com as primeiras luzes, trazendo consigo uma procissão de servas, carregando tigelas de água de rosas, óleos aromáticos e os elementos do ritual de beleza que transformaria Isabel de noiva em sultana. O banho foi uma cerimônia em si, água aquecida com pétalas de jasmim e essência de sândalo, sabões feitos com mel e leite de cabra ungüentes que deixavam a pele sedosa e perfumada. Sua mãe estaria orgulhosa, murmurou Fátima, enquanto penteava os longos cabelos castanhos de Isabel, entrelaçando fios de pérolas entre as ondas. Você encontrou não apenas o amor, mas também descobriu quem realmente é. Amira apareceu, pouco depois radiante em uma túnica de seda cor de safira, carregando a tiara que Isabel usaria. Uma peça delicada de ouro trabalhado em forma de folhas e flores, cravejada com esmeraldas que capturam a luz como pequenos sóis verdes. Papai está tão nervoso que tropeçou 2 vezes nas próprias vestes esta manhã, relatou Amira rindo. Os conselheiros estão apostando se ele conseguirá pronunciar os votos sem gaguejar. O vestido de Isabel era uma obra-prima de artesanato e simbolismo, confeccionado em seda branca com bordados em fios de ouro que contavam a história de sua jornada, desde as tribulações no deserto até o florescimento do amor no palácio. As mangas largas e esvoaçantes eram uma concessão ao estilo árabe, enquanto o corte elegante honrava suas origens ibéricas. Quando finalmente se olhou, no espelho de bronze polido, Isabel mal reconheceu a mulher que a fitava de volta. Não porque estivesse diferente, mas porque finalmente podia ver claramente quem sempre havia sido por baixo das camadas de submissão e medo que Fernando havia imposto sobre ela. A procissão até a mesquita foi um espetáculo de cores e sons. Centenas de súditos se alinhavam nas ruas atirando pétalas de rosa e cantando canções tradicionais de casamento. Crianças corriam ao lado da liteira dourada onde Isabel viajava, e mulheres nas janelas soltavam gritos de alegria que ecoavam pelas muralhas da cidade. Na mesquita, a elite de vários reinos estava presente. Embaixadores de terras distantes, mercadores prósperos, estudiosos respeitados, todos haviam vindo testemunhar não apenas um casamento, mas o que muitos viam como o início de uma nova era para Samaria. As colunas de mármore estavam envoltas em tecidos de seda colorida, e o aroma de incenso de alta qualidade criava uma atmosfera quase mística. Hakim a esperava no altar vestido em roupas que falavam de poder e prosperidade, mas quando seus olhos se encontraram, Isabel viu ali apenas o homem que havia escolhido amar. Ele estava nervoso. Amira havia dito a verdade, mas havia também uma felicidade radiante que a fez sorrir com ternura. O imã que conduzia a cerimônia era um homem antigo, cuja voz carregava a sabedoria de décadas dedicadas aos estudos sagrados. Suas palavras sobre amor, companheirismo e responsabilidade mútua ressoavam pelas paredes decoradas da mesquita, mas Isabel e Hakim pareciam estar em uma bolha própria, conscientes apenas um do outro. Quando chegou o momento dos votos, Hakim falou primeiro, sua voz clara e firme. Isabel, você chegou à minha vida como chuva no deserto, inesperada, preciosa, transformadora. Prometo amá-la,
não apenas como o sultão ama sua sultana, mas como o homem ama a mulher que escolheu como companheira de alma. Isabel respondeu com palavras que vinham diretamente do coração. Hakim, você me ensinou que o verdadeiro poder não está em comandar outros, mas em ter coragem de ser vulnerável. Prometo estar ao seu lado, não como sombra, mas como igual, enfrentando, juntos, o que o destino nos trouxer. Quando as alianças foram trocadas, círculos de ouro gravados com versos de poesia árabe sobre amor eterno, e o imã os declarou marido e mulher, o grito de celebração que se ergueu da congregação parecia capaz de derrubar as próprias estrelas. Mas o momento que ficaria gravado para sempre na memória de Isabel foi quando Hakim retirou o véu de seu rosto e sussurrou apenas para ela: "Bem-vinda ao lar, minha sultana." A lua cheia brilhava como uma pérola perfeita no céu de veludo negro, quando Isabel e Hakim finalmente se retiraram para os aposentos reais. O banquete havia durado até altas horas, uma celebração que misturava tradições árabes e ibéricas em uma festa que seria lembrada por gerações. Agora, porém, o palácio havia se aquietado, deixando apenas o sussurro do vento nos jardins e o murmúrio distante das águas da fonte. Os aposentos do sultão haviam sido transformados para receber a nova sultana. Tapetes persas cobriam o chão de mármore suas cores ricas, criando ilhas de calor e conforto. Almofadas de seda em tons de azul e dourado estavam dispostas ao redor, de baixas mesas de madeira entalhada e lamparinas de cristal, projetavam padrões delicados de luz nas paredes decoradas com caligrafia árabe. Isabel parou na varanda que dava para os jardins, ainda vestindo sua túnica de casamento, mas agora com o cabelo solto, caindo em ondas sobre os ombros. O perfume dos jasmins noturnos misturava-se com o incenso que ainda ardia nos cantos do aposento, criando uma atmosfera que parecia suspensa entre sonho e realidade. "Tem certeza?" perguntou Hakim suavemente, aproximando-se por trás dela. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou profundamente o coração de Isabel. Este homem que comandava exércitos e governava um reino ainda temia que ela pudesse ter mudado de ideia. Isabel se virou para encará-lo, estudando o rosto que havia se tornado tão querido. Viu ali não apenas o sultão poderoso, mas o homem que havia perdido sua primeira esposa e temia amar novamente o pai que se preocupava com o futuro da filha, o governante que carregava o peso de milhares de vidas sobre os ombros. "Mais certeza do que de qualquer coisa em minha vida", respondeu ela, tocando delicadamente o rosto dele. "Durante meses eu me perguntei se era possível reconstruir uma vida depois de ter sido completamente quebrada. Hoje descobri que não apenas é possível, é o que nos torna mais fortes." Eles se sentaram juntos nas almofadas macias, compartilhando frutas cristalizadas e vinho doce, enquanto conversavam sobre tudo e nada. Hakim contou histórias de sua juventude, das aventuras que vivera antes de se tornar sultão dos sonhos que ainda nutria para seu reino. Isabel falou sobre sua infância em Andujar, sobre a relação próxima que tinha com sua ama de leite, sobre os livros que lia escondida na biblioteca do castelo. "Há algo que quero lhe mostrar", disse Hakim eventualmente, levantando-se e estendendo a mão para ela. Conduziu-a até uma mesa, onde estava depositado um cofre de madeira entalhada com incrustações de madrepérola. De dentro dele retirou um pergaminho amarelado pelo tempo. "Este é um mapa", explicou ele, desenrolando cuidadosamente o documento. "Mostra todas as terras de Samaria, mas também... Veja aqui." Apontou para uma região no norte próxima às fronteiras. "Estas terras estão abandonadas há anos. Pensei que talvez você gostasse de um projeto próprio, algo que pudesse construir do zero à sua maneira." Isabel estudou o mapa, compreendendo imediatamente a magnitude do presente. Ele não estava apenas oferecendo terras, estava oferecendo a oportunidade de criar algo verdadeiramente seu, de deixar uma marca no mundo que fosse produto de sua própria visão. "Poderia ser um refúgio", murmurou ela, traçando com o dedo os contornos dos vales e colinas representados no mapa. "Um lugar para mulheres que, como eu, precisam de uma segunda chance, com jardins, bibliotecas, oficinas, onde possam aprender ofícios." "Exatamente o que eu pensei que você diria."
sorriu Hakim, e havia um orgulho evidente em sua voz. Minha sultana será lembrada não apenas como companheira do governante, mas como alguém que fez a diferença na vida de outros. Mais tarde, quando se deitaram na grande cama coberta com lençóis de linho egípcio, Isabel se aninharam nos braços de Hakim com uma sensação de completude que nunca havia experimentado. Não era apenas o amor físico que os unia, mas uma comunhão de almas que transcendia qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Isabel, sussurrou ele na escuridão perfumada do aposento, obrigado por me ensinar a amar novamente. Obrigada, por me ensinar que mereceu ser amada, respondeu ela, e suas palavras se perderam no silêncio sagrado da noite, onde dois corações batiam em perfeita sintonia, escrevendo o primeiro capítulo de uma história de amor que duraria muito além de suas vidas terrenas. 6 meses haviam se passado desde o casamento real, e Samaria florescia sob a influência renovada de seu governante. Hakim parecia ter reencontrado não apenas o amor, mas também uma energia criativa que se refletia em novos projetos de irrigação, expansão das rotas comerciais e reformas que beneficiavam especialmente os menos favorecidos do reino. Isabel, por sua vez, havia se tornado muito mais que uma sultana decorativa. Seu refúgio para mulheres em dificuldades já estava em construção, nas terras que Hakim lhe dera, e ela passava parte de cada semana supervisionando o projeto pessoalmente. Mais importante, havia conquistado o respeito genuíno do Conselho Real e do povo não por casamento, mas por sua sabedoria e compaixão. Foi numa manhã de inverno, quando o ar carregava o aroma de especiarias dos mercados e o céu estava pintado de tons de prata, que a provação chegou. Isabel estava nos jardins com Amira, ensinando-a uma nova técnica de bordado que havia aprendido com as artesãs do norte, quando um mensageiro chegou com notícias que mudariam tudo. Minha sultana, disse o jovem ofegante da corrida, um emissário especial de Andujar pede audiência urgente. Diz trazer notícias sobre as terras que foram restauradas a vós. Isabel sentiu um frio estranho no estômago. Suas propriedades em Andujar haviam sido devolvidas após o julgamento de Fernando, mas ela havia decidido deixá-las sob administração de um primo distante, concentrando sua nova vida em Samaria. O que poderia ser tão urgente? O emissário era um homem de meia-idade, que Isabel reconheceu vagamente. Dom Carlos, um dos antigos aliados de sua família. Ele a cumprimentou com reverência, mas havia uma tensão em seus movimentos que falava de más notícias. Minha senhora, começou ele quando estavam a sós no salão de audiências menores. Venho com uma proposta que pode parecer complicada. Sua Majestade, o rei de Castela, está interessado em estabelecer uma aliança mais forte com Samaria. Conversas sobre comércio, fronteiras, proteção mútua. Isabel esperou sabendo que havia mais. O rei, continuou Dom Carlos, sabe de sua posição privilegiada aqui. Ele acredita que você poderia ser instrumental em facilitar estas negociações. Há quem sugira que sua lealdade primeira deveria ser com sua terra natal, não com... Ele hesitou. Não com um reino muçulmano. As palavras atingiram Isabel como um tapa. Ali estava o teste que ela havia temido inconscientemente. O momento em que teria que escolher entre o mundo que a havia rejeitado e o mundo que a havia acolhido. Se eu me recusar a ser vossa instrumental? Perguntou ela, sua voz mantendo uma calma gelada. Dom Carlos baixou a voz. Há recursos para tornar sua posição aqui insustentável. Questões sobre a validade de seu casamento aos olhos da Igreja, suspeitas sobre sua verdadeira lealdade, pressões comerciais sobre Samaria. Isabel compreendeu imediatamente. Era uma extorsão elegante, disfarçada de diplomacia. Castela estava oferecendo-lhe uma escolha: trair seu novo lar e família, ou ver tudo o que havia construído ser sistematicamente destruído. Naquela noite, enquanto caminhava pelos jardins tentando organizar seus pensamentos, Hakim a encontrou sentada junto à fonte, olhando as estrelas como se buscasse respostas no cosmos. Algo a perturba, disse ele, sentando-se ao lado dela. Não era uma pergunta. Isabel contou-lhe tudo. A proposta, as ameaças veladas, a pressão para escolher entre lealdades.
Hakim a ouviu em silêncio, seus olhos âmbar refletindo a luz das lamparinas como poços profundos de compreensão. E o que seu coração lhe diz? Perguntou ele finalmente. Meu coração me diz que já fiz minha escolha há muito tempo, respondeu Isabel virando-se para encará-lo. Quando você me resgatou no deserto, quando sua filha me ofereceu amizade, quando este reino me deu a chance de ser quem realmente sou, essa escolha já estava feita. Hakim pegou suas mãos entre as suas. Mas compreendo o peso do que está sendo pedido. Se escolher ficar pode significar guerra. Se escolher partir... Se eu partir, interrompeu Isabel, estarei traindo não apenas você e a Mira, mas a mim mesma. Há uma diferença entre onde nascemos e onde pertencemos, Hakim. Eu pertenço aqui ao seu lado construindo algo maior que nós mesmos. Então enfrentaremos juntos o que vier, disse ele beijando suas mãos, como sempre fizemos. Mas mesmo enquanto se abraçavam sob o céu estrelado, ambos sabiam que a verdadeira provação estava apenas começando. As sombras do passado haviam encontrado uma forma de alcançá-los, e agora teriam que provar que o amor que construíram era forte o suficiente para resistir a tempestades vindas de qualquer direção. O amanhecer trouxe clareza onde a noite havia semeado dúvidas. Isabel despertou nos braços de Hakim com uma determinação cristalina que parecia irradiar de dentro para fora. Havia passado a vida inteira permitindo que outros definissem seu valor e seu lugar no mundo. Primeiro sua família, depois Fernando, e agora o rei de Castela tentava fazer o mesmo. Mas a mulher que emergira das areias do deserto não seria mais manipulada por conveniências políticas. Ela pediu uma audiência formal com todo o Conselho Real, incluindo a presença do emissário de Andújar. O grande salão estava silencioso quando ela entrou vestindo não as cores de Castela, mas uma túnica de seda azul safira, bordada com os símbolos de Samaria. Em sua cabeça, a tiara de sultana capturava a luz matinal como uma coroa de pequenos sóis. Membros estimados do Conselho, começou ela sua voz ecoando pelas colunas de mármore. Fui informada de certas propostas que envolvem questionar minha lealdade a este reino e a família que escolhi. Venho diante de vocês hoje para esclarecer qualquer dúvida que possa existir. Dom Carlos se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira, percebendo que sua missão havia tomado um rumo inesperado. Nasci em Andújar, continuou Isabel, mas nascer em um lugar não nos obriga a permanecer prisioneiros dele para sempre. Quando Dom Fernando me abandonou no deserto, ele não estava apenas tentando eliminar uma esposa inconveniente. Estava simbolicamente declarando que eu não tinha valor para a terra que me viu nascer. Ela fez uma pausa permitindo que suas palavras ressoassem. Mas este reino, esta família me acolheram não apesar de minha vulnerabilidade, mas reconhecendo minha força. Aqui descobri que posso ser mais que ornamento ou moeda de troca. Posso ser construtora, conselheira, protetora. O sultão Hakim não me ofereceu apenas um título, ofereceu-me a chance de ser verdadeiramente eu mesma. O silêncio no salão era absoluto. Mesmo os servos haviam parado suas atividades para escutar. Portanto, disse Isabel, sua voz agora carregada de autoridade real, declaro diante de todos que minha lealdade é e sempre será com Samaria. Qualquer tentativa de usar pressões externas para questionar esta decisão será vista como um ato de hostilidade, não apenas contra mim, mas contra este reino. Dom Carlos levantou-se bruscamente. Vossa Alteza não compreende as consequências. O rei de Castela não aceita esta rejeição facilmente. Há forças em movimento que... As forças em movimento, interrompeu Hakim levantando-se do trono, terão que lidar com a resposta de Samaria. E eu lhes asseguro, Dom Carlos, que nossa resposta será definitiva. O tom do sultão carregava uma ameaça velada que fez o emissário empalidecer. Samaria podia parecer um reino menor comparado a Castela, mas suas alianças com outros reinos árabes e suas rotas comerciais vitais o tornavam um inimigo perigoso de se fazer. Além disso, acrescentou Isabel, removendo da pasta de couro um documento lacrado, tomei a liberdade de renunciar formalmente a todas as propriedades e títulos que possuía em terras de Castela.
Não podem chantagem alguém que não possui nada que vocês possam tomar. Era uma jogada brilhante e definitiva. Ao abrir mão voluntariamente de qualquer conexão material com sua terra natal, Isabel havia eliminado qualquer alavanca que seus adversários poderiam usar contra ela. Dom Carlos compreendeu que sua missão havia fracassado completamente. Com uma reverência rígida, despediu-se e partiu carregando consigo a mensagem de que Isabel de Andújar havia morrido no deserto. Em seu lugar havia nascido Isabel de Samaria, uma mulher que não se curvaria diante de ameaças. Naquela noite, enquanto celebravam a vitória nos jardins do palácio, Amira correu para abraçar Isabel. Você fez a escolha certa. Não posso imaginar nossa família sem você. Fátima, observando a cena com seus olhos sábios, sussurrou uma oração de gratidão. Yasmin me disse uma vez que o amor verdadeiro não possui, mas liberta. Hoje vi que ela estava certa. E Hakim, segurando Isabel enquanto observavam as estrelas que testemunharam sua jornada, disse as palavras que selaram para sempre seu destino. Você não apenas escolheu ficar comigo, minha querida sultana. Escolheu se tornar completa. Meses depois, quando chegaram notícias de que o rei de Castela havia desistido de suas pressões e até mesmo estabelecido relações comerciais amigáveis com Samaria, Isabel soube que havia tomado a decisão certa. Às vezes a maior vitória não vem de conquistar novos territórios, mas de ter coragem de defender o lugar onde verdadeiramente pertencemos. O refúgio para mulheres foi inaugurado na primavera seguinte, tornando-se um símbolo de esperança para aquelas que precisavam reconstruir suas vidas. E Isabel, a mulher que havia aprendido no deserto que a verdadeira força vem de dentro, passou o resto de seus dias provando que o amor escolhido é mais forte que o sangue herdado, que o lar é onde somos amados pelo que somos, não pelo que possuímos. Sua história se espalhou além das fronteiras de Samaria, inspirando outras mulheres a acreditar que sempre é possível escrever um novo capítulo, não importa quão escura seja a página anterior. E quando anos mais tarde ela se sentava nos jardins, ensinando suas próprias filhas sobre coragem e escolha, Isabel sabia que havia encontrado não apenas o amor, mas seu verdadeiro destino. O deserto havia tentado matá-la, mas em vez disso, a transformara em algo indestrutível, uma mulher que sabia exatamente quem era e onde pertencia.